Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Hoje nós estaremos dando início a uma série de exposições no livro de Daniel, o profeta Daniel. E nós intitulamos essa série de exposições como Vivendo em Babilônia, mas com a agenda de Deus. Essa é uma série de sermões baseadas muito naquilo que nós percebemos no livro de Daniel, a sua importância tanto no âmbito social, tanto no âmbito quanto no âmbito teológico. O livro de Daniel é uma mescla entre como saber viver nesse mundo caído, numa sociedade completamente caída, morta em seus delitos e pecados, sem ao mesmo tempo perder 1 centímetro sequer da sua fé. Eu penso que nós vivemos períodos, e nós sempre vivemos períodos assim. Nós não podemos considerar o nosso tempo o pior de todos os tempos. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós percebemos que o povo de Deus passou por períodos extremamente complicados. Do ponto de vista político, do ponto de vista ético, moral, do ponto de vista religioso, teológico. E nós passamos por esse período também. E nós também, assim como Daniel, precisamos aprender a viver em Babilônia, nesse mundo caído que nós vivemos, mas sempre com a agenda de Deus nas mãos. E é por isso que nós vamos iniciar essa série de exposições que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 12 desse livro. E para isso eu convido os irmãos então a abrirem as suas Bíblias nesse livro, no primeiro capítulo que nós vamos ler a partir de agora. Livro de Daniel, primeiro capítulo. Assim diz a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e o vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que me determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor
estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Meus irmãos, esse é um livro escrito pelo próprio Daniel. Ele foi alguém nascido talvez na cidade de Jerusalém, no reino de Judá, e talvez ele tenha nascido numa época de extrema movimentação religiosa em Jerusalém, uma movimentação de reforma. Talvez Daniel tenha nascido durante a reforma do rei Josias. Você pode acompanhar isso lá no livro dos reis. Josias, que foi aquele rei que promoveu toda uma reforma religiosa, deitou fora os ídolos, destruiu os altares que o povo de Israel havia construído durante séculos. E o rei Josias foi esse rei piedoso que trouxe de volta aquela religião como o Senhor determinara na lei de Moisés. Mas Daniel também era essa figura que veio de uma família de nobres. Talvez Daniel fosse da família real, porque essa foi a exigência do rei Nabucodonosor, que se trouxessem pessoas dessa linhagem. E quando ele foi levado para a Babilônia, é muito provável que ele ainda era um adolescente. E aqui nós tiramos uma das primeiras conclusões desse texto, porque quando nós percebemos o que Daniel fez e o que Daniel foi, nós não podemos desassociar tudo isso da sua pouca idade. Então, acabamos por terra aqui com essa ideia de que adolescentes precisam, e nós precisamos compreender o mau comportamento, talvez, a rebeldia de um adolescente, porque ele está passando por uma fase que é extremamente conturbada. Queridos irmãos, adolescência, quando nós somos jovens, de fato, nós passamos por períodos complexos na nossa vida, mas quando nós olhamos para a Escritura e percebemos que há a possibilidade de sermos fiéis a Deus, independente do ambiente que estamos, nós precisamos seguir esse exemplo. Então nós observamos que Daniel é essa figura que é levado para a Babilônia, e ele viu a ascensão e a queda de muitos impérios. Ele viu a ascensão e a queda da Síria, ele viu a ascensão e a queda da Babilônia, ele viu a ascensão e a queda do Império Medo-Persa, mas ele viu também, e sobretudo, que um grande império, não de homens, surgiu e nunca mais teve fim, que é o início do Império de Jesus Cristo, que ele viu na sua volta, inclusive. Daniel é esse presente que Deus nos dá para entendermos como viver agora, como viver num mundo completamente caído, como Babilônia era, mas sem perder de fato a nossa fé, sem negociar nada, absolutamente nada da nossa fé. E é sobre isso que esse livro trata. E o propósito desse livro, acima de tudo também, é mostrar que, apesar dos governos mundiais, da política mundial, parecer estar tão concentrado nas mãos de homens maus, ruins, que não tem nenhum tipo de amor aos seus governados, quem de fato governa é o Senhor Jesus. E quando nós observamos esse texto, nós percebemos que o reino de Deus, ele é muito maior, infinitamente maior do que qualquer reino que se levante na terra em toda a história humana. Por isso o nome de Daniel, o significado do nome Daniel é tão importante nesse contexto. Porque o nome de Daniel revela, inclusive, aquilo pelo qual ele vive. Porque o seu nome significa
Deus é o meu juiz. Não são os reinos ou os governantes que são esses juízes. Não são nesses governos do mundo ou em figuras políticas que nós esperamos a justiça plena, mas Deus é o meu juiz. Nesse aspecto, somos todos Daniéis. Nesse aspecto, todos nós devemos espelhar aquilo que o nome de Daniel representa. E quando nós olhamos para a história desse livro, percebemos que esse cativeiro, ele não caiu do céu. Ele não apareceu na história de Israel do nada. Quando nós chegamos nesse livro de Daniel, nós já percorremos uma vasta história bíblica. E por que nós estamos falando sobre, recapitulando inclusive essa história de Israel? Porque vai fazer muito mais sentido quando nós entendermos como Deus trata o seu povo na história. E ao chegar ao final desse livro de Daniel, nós entendamos que Deus tem um plano em todas as coisas. Mas a história do povo de Israel até chegar aqui é uma história muito conturbada. Israel se torna essa nação organizada no livro de Êxodo, quando ele então sai do Egito e durante 40 anos caminha no deserto até entrar na terra prometida. E quando Israel entra na terra prometida, já como uma nação, Deus ele se preocupa em normatizar esse povo. Um povo organizado, ele precisa de normas, ele precisa de leis. E Deus ele se preocupa em dar leis ao seu povo. E ele faz isso justamente no livro de Levítico e Deuteronômio. Quando especificamente Deus entrega as 2 tábuas da lei para Moisés, mas ao mesmo tempo ele entrega uma série de outras normas e leis cerimoniais, civis, morais. E Deus então normatiza esse povo. E o interessante é que quando Deus ele entrega essa norma para o povo de Israel como uma nação, o próprio Deus ele faz compromissos com esse povo. Ele se torna o galardoador desse povo, aquele que resgata o seu povo de todas as coisas, de todo o mal, que protege essa nação de todo o mal. Mas ao mesmo tempo, Deus exige desse povo uma contrapartida. É uma aliança. Todas as vezes que Deus faz uma aliança, e todas as vezes que ele fez uma aliança com o seu povo, ele dá a sua contrapartida de fidelidade. Mas ao mesmo tempo Deus exige essa fidelidade do seu povo. E está descrito em Levítico que se o povo fosse fiel, ele desfrutaria da bênção da terra em Israel perpetuamente. Mas se o povo fosse infiel, eles passariam por cativeiros e mais cativeiros. Eles seriam vítimas do próprio pecado que eles mesmos praticavam. E quando nós observamos essa história do povo de Israel, quando você olha para Juízes, por exemplo, é cativeiro em cima de cativeiro. O povo desobedece. Deus envia um povo que escraviza Israel, o povo se arrepende e Deus então liberta aquele povo. E quando nós chegamos nessa parte onde a monarquia em Israel já está sólida, nós percebemos também que o fator humano, o fator de má regência humano, ele entra em cena. Porque quando Davi sucede Saul, e quando Salomão sucede seu pai Davi, e quando o seu filho Roboão sucede seu pai, que é Salomão, ele divide o reino. Isso tudo está relatado no livro dos Reis. E quando há essa divisão do reino de Israel, 10 tribos seguem um outro rei. E 2 tribos, conhecida como a tribo do sul, fica concentrada em Jerusalém e entre a tribo de Judá e Benjamim. A Síria invade o reino do norte com as suas 10 tribos no ano de 722. E ali aquele reino acaba. E o reino do sul não aprende a lição que o reino do norte transmitiu. Que a partir da desobediência, da infidelidade a Deus, o Senhor envia inimigos a Israel e acaba com aquela nação. E infelizmente o reino do sul cai no ano 586 diante da Babilônia.
Deus já havia prometido isso há muito tempo. Sejam fiéis e permanecerão na terra. Sejam fiéis e vocês viverão bem, de maneira tranquila. Mas se não quiserdes e não me ouvirdes, vocês sofrerão esse cativeiro terrível. O cativeiro de Babilônia foi anunciado séculos e séculos antes, mas o povo de Israel não quis ouvir. E no ano 606, aproximadamente, Daniel, que é esse personagem, ele é levado, junto com seus amigos, para a Babilônia. E o cenário político, queridos, nesse momento, cenário político mundial é caótico. Como nós já dissemos, a Síria já havia caído, o Egito já havia caído, a Babilônia estava em seu auge, estava prosperando, mas a Pérsia já estava para invadir aquele território e acabar com aquele reino também. A religião pagã, inclusive, era a norma. O paganismo naquela época era enorme. Então, esse cenário cheio de turbulência política, religiosa, era o que Daniel estava vivendo. Mas olhando já especificamente para o livro, depois dessa ambientação histórica e dessa explicação de por que Deus permite que o seu povo passe por um cativeiro tão terrível, sendo apenas o cumprimento dessa promessa de que Deus traria cativeiro sobre um povo infiel. Mas esse livro de Daniel, queridos, ele se divide em duas partes muito claras. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, nós podemos perceber que é uma história que se passa em âmbito do palácio. Aquilo que nós chamamos de narrativa palaciana. É o momento em que Daniel está interagindo com o rei, com o eunuco, seus amigos estão ali interagindo entre si. Então é uma história que se passa nesse plano do palácio de Nabucodonosor. Só que o contexto muda a partir do capítulo 7, porque a partir daí começam aquelas grandes profecias que Daniel pôde ter de Deus. E é aqui que o livro começa a ficar um tanto quanto complicado. Porque a gente tem tanta figura, a gente tem tantas imagens que Daniel viu do futuro, que influenciaram a política futura de Israel, mas que demonstram também a segunda vinda do Senhor Jesus. E é isso que torna esse livro tão enigmático. Olhar para o futuro precisa trazer para nós no presente uma esperança bem fundamentada. E é por isso que a gente está fazendo essa série de exposições. Como viver nessa Babilônia que nós vivemos, mas com a agenda de Deus nas mãos. É interessante porque, também, outra questão, porque uma pergunta pode se fazer em relação a essas profecias que Daniel ele recebe de Deus. Por que Deus ele revela essas profecias do fim do mundo para alguém ou para os seus servos vivendo em períodos de calamidade? Qual a intenção de Deus de revelar o fim das coisas para um povo de Deus que está vivendo socialmente um período muito complicado? A intenção de Deus nesse momento de revelar o que vai acontecer no final é justamente entregar esperança para o povo. Esse tipo de profecia apocalíptica mostrando o final do mundo, ela ocorre em momentos de opressão social, sofridos pelo povo de Deus. E esse povo clama por justiça. Então Deus está dizendo, quando ele entrega essas mensagens para Daniel, permaneçam firmes. Permaneçam firmes onde vocês estão. A esperança está no futuro. E é nesse cenário, inclusive, que Deus revela Apocalipse de João. Se você olhar para o cenário onde Deus revela Apocalipse para o apóstolo João, o último livro da Escritura, é nesse cenário de opressão social, de dificuldade para o povo de Deus, de perseguição. É Deus dizendo, não percam a fé. E esse também deve ser a nossa intenção ao estudar esse livro de Daniel. Babilônia, meus irmãos,
não apenas, ou foi apenas uma cidade física. Isso precisa ficar muito bem claro para nós. Babilônia, ela sempre na Escritura foi a representação clara, física do mal. Tanto que Babilônia é Babel. Babel, aquela cidade onde houve aquela divisão das línguas, onde o povo se confundiu completamente, onde Deus espalhou o povo pela terra, porque eles estavam tramando coisas contra o Deus dos céus. E ele então espalha aquele povo rebelde por toda a face da terra. É ali que nasce Babilônia. E Babilônia se encerra, o seu fim é lá em Apocalipse, quando Deus mostra que a prostituta, a meretriz, chamada Babilônia, vai cair diante do reino de Deus. Então, leiamos, estudemos esse livro de Daniel, não apenas com a mente em uma Babilônia física, mas como um sistema corrupto, onde os crentes, onde o povo de Deus está vivendo durante toda a sua passagem pela terra depois da queda. Mas, olhando já para o texto, nós percebemos aqui 4 divisões. A primeira divisão que esse texto nos apresenta é entre o versículo 1 e o versículo 2, onde mostra que a intenção de Nabucodonosor era, de fato, deportar pessoas para o seu reino. Porque o texto vai nos dizer que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor veio da Babilônia a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos o rei Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. A primeira cena que Daniel quer nos proporcionar é uma cena de deportação. E o interessante nesses 2 primeiros versículos é o que Daniel diz a respeito da origem desse cativeiro. Porque quando ele descreve essa deportação, ele diz que foi o Senhor. Você percebeu isso? O Senhor lhe entregou nas mãos. É Deus quem estava proporcionando aquele cativeiro terrível. Como nós já dissemos, cumprimento da promessa de maldição sobre a infidelidade do povo. A segunda parte que esse texto nos revela, que Daniel nos revela ao escrever esse texto, que havia uma estratégia de dominação de Nabucodonosor. E essa estratégia está entre o versículo 3 e o versículo 7. E é uma estratégia interessante, porque, diferentemente daquilo que a Síria, que foi um outro reino que invadiu o território de Israel, diferentemente da Síria, que destruía completamente os seus dominados, a Síria entrava e destruía completamente aqueles povos conquistados. Babilônia não tinha essa intenção. Nabucodonosor não tinha essa intenção. E ele tinha uma estratégia muito sutil. E eu quero que você sempre pense nessa questão, nas sutilezas que nós enfrentamos todos os dias na Babilônia onde nós vivemos. E olha aqui como a estratégia de Nabucodonosor entrou em cena. O primeiro ato de transformar os seus cativos estava na mudança, na base de conhecimento daquele povo judeu. Como que a gente percebe isso? Essa intenção de mudar a base de conhecimento dos judeus. Versículo 3 do versículo 4, o rei vai dizer que ele quer jovens da linhagem nobre e que eles sejam competentes para servirem no palácio. O versículo 4 vai dizer que a ordem era de Nabucodonosor para Aspenaz, era que ele ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Perceba a sutileza. Nabucodonosor não quer chicotear, ele não quer matar, ele quer transformar. Ele quer fazer com que aqueles judeus, eles percam as suas bases de conhecimentos. Aqui a palavra cultura lhes ensine a cultura
e a língua dos caldeus. Aqui, cultura é uma palavra que se refere, nesse contexto, a aprender através do estudo. Ou seja, a imagem que mais se aproxima do que o rei Nabucodonosor estava propondo para aqueles jovens era um curso intensivo. Era uma universidade onde aqueles jovens aprenderiam a ser não mais judeus, não mais tementes a Deus, mas deveriam aprender a ser caldeus, ser babilônios, aprender uma cultura diferente. Essa é a primeira estratégia de Nabucodonosor. Tirar a base de conhecimento. Mostrar para aqueles jovens que esse negócio de ler Torá, de ler Antigo Testamento, ler Bíblia, isso não tem nada a ver. O negócio agora é progresso. O negócio agora é vocês se tornarem caldeus. Então vamos estudar nessa universidade aqui. Vou colocar vocês nesse curso intensivo para que vocês se tornem pessoas ainda mais cultas. E essa é a sutileza de que muitas vezes a gente passa. Segunda estratégia que o rei Nabucodonosor utiliza é mudar a gastronomia. Olha, se a primeira era sutil, essa então é muito mais sutil. Mudar a gastronomia. Porque o que eles estavam propondo aqui, Nabucodonosor e o chefe dos eunucos, que era Aspenaz, estava propondo, era justamente modificar, tirar aquela liturgia da alimentação do judeu e tornar por outra. E nós sabemos muito bem que o judeu não se alimentava de qualquer coisa. Era uma norma. Deus havia estabelecido regras alimentares. Deus havia estabelecido lá no livro de Levítico: vocês são santos, por isso vocês não devem comer diversas coisas. O judeu não comia porco, o judeu não comia peixe de couro, o judeu não comia frutos do mar. Uma série de alimentação, de alimentos, não eram por eles absorvidos, justamente porque simbolizavam impureza. Mas quando o rei Nabucodonosor diz: mudem a gastronomia desse povo, havia algo muito mais sutil nisso aí. Era muito mais do que alimentos. Porque se Daniel e os seus amigos tivessem se alimentado daquelas comidas que o rei ofereceu, isso traria uma consequência. Eles estariam impuros para adorarem ao seu Deus. E uma outra forma que era a estratégia de Nabucodonosor para transformar a mente, a identidade daqueles jovens, torná-los verdadeiros cidadãos de Babilônia, foi, enfim, mudar os seus nomes. Se com a cultura muda-se a base de conhecimento, se com a gastronomia muda-se então a pureza para o culto, mudar-se o nome, finalmente os transformaria em outras pessoas. Perder os seus nomes talvez simbolizaria esquecerem a sua história. De Daniel, que passaria de Deus é meu juiz, Daniel passou a ser Bel protege sua vida. Bel, que era uma divindade babilônia. De Ananias, simbolizando Deus tem favorecido, o rei mudou seu nome para Sadraque, grande escriba. De Misael, que significa quem é como Deus é, para Mesaque, convidado do rei. De Azarias, que significa Javé ajudou, passou a se chamar Abed-nego, servo de Nebo, que também é uma outra divindade. Queridos irmãos, talvez aqui nós observemos um padrão ou um conceito de vencer na vida. Perceba que esses jovens tiveram absolutamente tudo para dizer: nós vencemos na vida. Nós estamos num país próspero, nós somos instruídos, nós estamos com os nossos custos completamente pagos pelo rei, nós estamos nos preparando para sermos conselheiros desse rei,
Deus está do nosso lado. Não custa nada. Não custa nada a gente aprender a cultura, deixar a nossa cultura, deixar a nossa língua. Não custa nada a gente deixar a nossa gastronomia. Não custa nada a gente deixar os nossos hábitos alimentares que tem a ver com a nossa adoração. Não custa nada nós assumirmos essa identidade mesmo dos novos nomes. Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esquece os nossos nomes passados. Nós já vencemos. Nós estamos na corte. Quer padrão melhor do que esse? Querido, tome cuidado com aquilo que o mundo diz sobre o que é vencer na vida. Há uma estratégia em Babilônia que é de tirar a tua cultura. Há uma estratégia em Babilônia que é de fazer com que você esqueça quem você é diante de Deus. Por que muitas vezes nós percebemos pais com medo da fase dos seus filhos irem para a universidade? Isso é um temor que de fato se justifica, porque às vezes nossos jovens não têm a mesma firmeza. E quando chega na universidade e tem que lidar com o seu professor ideologizado, com filosofias mais diversas, contrárias à Escritura, alguns jovens se perdem de fato. Porque, assim como Daniel, não tiveram a sua intenção de serem firmes, de aprenderem e de viverem conforme a lei de Deus. E lá eles se perdem mesmo. Mas quando nós olhamos que quando os nossos filhos são criados em um ambiente onde o temor de Deus é vivido constantemente, querido, mesmo no meio de Babilônia, teu filho não vai se perder. Pode deixar ele ir para a UFG, lá para o curso de filosofia, de sociologia. Ele não vai se perder lá. A terceira divisão que esse livro nos apresenta, depois da deportação, depois da estratégia de Nabucodonosor, a terceira parte desse texto vai do verso 8 ao verso 14 e mostra a decisão que os jovens tomaram. A estratégia de Daniel e de seus amigos contra a estratégia de Nabucodonosor. E nós percebemos que eles, e é uma palavra que faz toda a diferença nesse texto, no versículo 8, que diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Ele não somente resolveu, queridos, ele não somente havia determinado no seu coração, e se desse certo, tudo bem, se não desse, estava tudo bem também. Daniel e seus amigos decidiram firmemente. E a outra frase que ocorre logo em seguida me chama muito a atenção. Decidiram firmemente não contaminar-se com as finas iguarias. Apesar de serem finas iguarias, meus irmãos, aquela comida os deixaria impuros para Deus, como nós já dissemos. Então, apesar da sutileza, apesar dos pequenos detalhes, eles entendem que detalhes fazem toda a diferença na sua vida espiritual. São nos detalhes. Essa semana eu vi uma frase, não me lembro de quem disse, mas eu vi um post com essa frase que diz o seguinte: tome cuidado com as pequenas coisas que vão adentrando a sua teologia. Tome cuidado com o pequeno. Porque mosquitos matam muito mais do que elefantes. E quando eles perceberam que a estratégia de Nabucodonosor era torná-los adoradores dos deuses da Babilônia através da alimentação, eles decidiram firmemente não se contaminarem, apesar de serem finas iguarias. De novo, olha como isso pode mexer no nosso ego. Olha como um banquete na corte do rei pode mexer com o ego.
Imagine você adentrando aquele ambiente onde a mesa estaria posta, no império mais próspero da humanidade, com toda aquela comida à sua disposição, e você apenas com a ordem: coma. Mas eles mediram as consequências daquilo. E quando nós ponderamos as consequências das sutilezas que nos são apresentadas, de nos tornarmos cidadãos de Babilônia, em detrimento de sermos cidadãos da Nova Jerusalém, nós pensamos duas vezes. Precisamos pensar duas vezes, apesar de serem finas iguarias. Paulo vai dizer que se outra pessoa trazer um evangelho diferente daquele que ele os apresentaram, que seja anátema, que seja maldito. Mesmo que um anjo de luz, olha o que Paulo está dizendo. Se um anjo de luz lhes trouxer outro evangelho, beleza. Às vezes os desvios na nossa vida vêm através do belo, das sutilezas da beleza. Não é aquilo que nos assusta, é aquilo que nos atrai que é o perigo. E eles se arriscaram a vida do copeiro, mas eles pedem alimentos cerimonialmente aceitáveis. Eles têm o coração na lei de Deus. Esses homens poderiam muito bem servirem de exemplo para o Salmo 1. Salmo 1 que vai nos dizer: bem-aventurado. Vamos abrir as nossas Bíblias. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o coração de Daniel e seus amigos. Eles não apenas liam esse texto, eles viviam esse texto. E a quarta divisão desse texto, queridos, acontece do versículo 21, do versículo 15 ao 21, que é o resultado da fidelidade apesar dos riscos. Nós não negamos que haviam riscos sendo corridos aqui. Haviam sérios riscos sendo corridos aqui. Risco de vida, risco deles perderem a sua vida, risco deles talvez provocarem a morte do copeiro-chefe. Mas eles entenderam que mais vale ganhar os céus, mais vale ganhar a Nova Jerusalém, mais vale ganhar o favor de Deus do que ganhar Babilônia. E percebam que há uma sequência daquilo que Deus proporcionou a eles, como Deus promete no Salmo 1, que no seu devido tempo eles vão dar os seus frutos. Perceba que a aparência daqueles jovens, de Daniel e seus amigos, eram melhores. Perceba que eles conseguiram influenciar, inclusive, o cardápio do restante dos rapazes. Porque quando o copeiro percebeu que Daniel e seus amigos estavam mais corados do que os outros, tirou dos outros a comida que eles estavam comendo e deu a comida de Daniel e seus amigos para eles. Influência. Se você quer influenciar o meio que você vive, só seja fiel. Perceba que eles receberam também, com essa demonstração de fidelidade, conhecimento, sabedoria e inteligência. Mas Daniel, ele recebeu algo mais especial, porque Deus o tornou um profeta que viu o futuro, que viu inclusive o fim do mundo. Perceba também que eles passaram a serem conselheiros do rei, e não aqueles outros jovens que se contaminaram.
Eles também foram considerados 10 vezes mais sábios do que os demais. E finalmente, reinos caíram, mas Daniel permaneceu em todos eles até a sua morte. O ministério de Daniel durou cerca de 65 anos, meus irmãos. E ele viu reis caírem, reis se levantarem, mas ele viu também o reinado de Cristo Jesus, que é eterno. E o que nós concluímos com esse texto? Viver em Babilônia, meus irmãos, com a agenda de Deus, é, em primeiro lugar, entender a origem do cativeiro é essencial para manter a nossa fidelidade a Deus. Entender a origem do cativeiro é essencial para manter a nossa fidelidade a Deus. Versículo 1, como nós já pontuamos, diz que o Senhor entregou tudo. Foi o Senhor quem promoveu aquele cativeiro para punir o seu povo, para condicionar o seu povo, para trazer esse povo de novo à fidelidade. E Daniel, que foi o escritor desse livro, ele entendeu que o povo estava cativo devido ao próprio pecado e desobediência à aliança. Entenda isso. O cativeiro não aconteceu do nada. E justamente por isso, por entender por que isso está acontecendo, é que Daniel pôde entender também que ele precisava ser fiel. Isso fez com que a perspectiva de Daniel ela não mudasse. Ele continuou crendo na soberania de Deus e não no acaso, no niilismo caótico. Niilismo, ele diz que não tem absolutamente propósito nenhum na vida. O niilismo diz que, já que não há propósito na vida, que a vida é só sofrimento, então liberte-se completamente. Receba em si mesmo os prazeres dessa vida. Quem afirma tudo isso é quem não entende por que passamos por isso. Por que a vida é assim. Por que nós vivemos num cativeiro ideológico e cativeiro cultural, um cativeiro da morte e do pecado. Quando você entende que nós passamos por um cativeiro, você não entrega a sua vida ao acaso. Você não entrega a sua vida ao desespero. Você entende que no cativeiro existe um propósito e há um tempo. Mas também viver em Babilônia com a agenda de Deus, em segundo lugar, é saber que no cativeiro haverá campanha contra a sua identidade religiosa. Campanha contra a sua identidade religiosa. Daniel sabia que não era apenas aprender uma nova cultura e idioma. Daniel e seus amigos sabiam que não era só uma nova experiência gastronômica. Não era só ter novos nomes, diferentes nomes, talvez com um grau de elegância, talvez um grau de demonstração de força. Eles sabiam que era uma mudança de crença. Você precisa saber disso. Você precisa saber que nesse cativeiro em que nós vivemos, como Babilônia, a sua identidade vai tentar ser tirada em todo o tempo. Sutilezas vão ser apresentadas. Cabe a você decidir firmemente no seu coração não se contaminar. Para viver em Babilônia com a agenda de Deus, Daniel teve que ser firmemente decidido e não se perder em meio aos falsos deslumbres de vitória. Como nós já dissemos. Que sensação de vitória eles poderiam ter aqui nesse momento? Como eles poderiam levantar os seus braços e dizer, nós vencemos na vida? Mas o que é vencer na vida para você, que teve que abandonar toda a sua identidade cristã? O que é vencer na vida para alguém que, para passar no concurso, para receber um diploma, tem que negar a sua fé? Do que adianta o homem ganhar o mundo, perder a sua alma? Em terceiro lugar, quando nós aprendemos como viver em Babilônia com a agenda de Deus, entender a origem do cativeiro, se manter firme nas investidas contra a nossa identidade religiosa,
fez aqueles homens serem mais notáveis do que o reino. Entender o cativeiro, se manter fiel, fez com que aqueles homens se tornassem mais notáveis do que o próprio reino da Babilônia. Apesar de tantas investidas do mal, Deus esteve com Daniel e seus amigos. Não foi necessário, queridos, negociar 1 centímetro da sua fé. Nem ser rebelde contra os seus governantes, porque Daniel e seus amigos o tempo todo davam respostas de respeito, mas temendo a Deus sobretudo. Quando nós queremos conquistar algo, quando nós queremos mudar uma realidade de um país, por exemplo, de uma cidade, o que nós fazemos? Nós tivemos uma turbulência muito grande no Brasil durante esses últimos anos. Incêndios nas ruas, grupos que estão depredando tudo. E às vezes cristãos batendo palma para isso. Para mudar, tem que fazer isso mesmo. Queridos, 4 homens foram capazes de transformar um reino, o reino mais poderoso de toda a terra, apenas sendo fiéis. E eu quero aplicar esse texto de maneira prática. O que você pode fazer a partir de agora, sabendo desse texto? Primeira coisa que você pode fazer, pessoalmente, você pode fazer, é entender que nós estamos num cativeiro. Primeira e mais simples lição que esse texto nos dá. Você e eu estamos num cativeiro. Depois do pecado de Adão, queridos, Adão e Eva, eles foram exilados. Eles foram tirados do ambiente no qual eles foram colocados inicialmente. Eles perderam a sua terra. Eles foram exilados do Éden. Em Hebreus capítulo 11, verso 13, e 1 Pedro também vai nos dizer que nós somos estrangeiros, forasteiros e somos peregrinos nessa terra. Por isso nós temos tantos inimigos. Por isso a fé em Deus, no Deus verdadeiro, ela é tão perseguida. Em níveis mais altos ou mais baixos, dependendo da região onde os cristãos estão. Mas nós somos um povo odiado. Porque nós não estamos na nossa terra. Nós estamos em Babilônia, um sistema corrupto, um sistema que nos detesta a verdade absoluta. Entenda isso. Entenda que você e eu, nós estamos num cativeiro. Mas há um consolo final. Entender que nós estamos num cativeiro que foi originado por Adão, vai nos levar também para uma visão de consolo no futuro. Porque apesar de estarmos vivendo em Babilônia, a nossa pátria celestial, a Nova Jerusalém, nos aguarda. E é para lá que Cristo está nos levando, queridos. É para lá que o Senhor está nos levando. Para esse momento da história, o Senhor diz para a sua igreja, para você que está sedento de justiça, espere um pouco mais. Espere um pouco mais, porque a justiça verdadeira está a caminho. Entenda que nós estamos no cativeiro. Em segundo lugar, que você pode fazer de maneira prática, não negocie seus princípios por possíveis ganhos. Não negocie a sua identidade por possíveis ganhos. Queridos, você que está na universidade, não negue a Cristo no seu TCC. Não negue a Cristo nos seus trabalhos acadêmicos, porque o seu professor ideologizado te ameaça, porque se você não fizer conforme o pensamento do escritor fulano, contrário ao cristianismo, você não vai ter nota. Querido, você foi chamado para ser mártir também. Se ele não quiser te dar a nota, se ele não quiser te aprovar no curso, você será um exemplo, um mártir, para todos os cristãos que estão sofrendo a mesma perseguição. Não negocie a sua fé no seu TCC, nos seus trabalhos, nas suas amizades, na universidade, que é um ambiente extremamente contaminado por ideologias contrárias ao cristianismo. No seu trabalho, não negue a Cristo por vantagens indevidas.
Às vezes nós estamos em ambientes de trabalho onde vantagens são ofertadas, vantagens ilícitas, vantagens de sonegação, vantagens onde o nome de Cristo está sendo envergonhado. Não faça isso. Se você depende disso para vencer na vida, fique onde você está. Não negue a Cristo na sua declaração de imposto de renda. Se Deus quiser, Ele vai te fazer uma pessoa próspera. Não é só negando o imposto que você vai recolher para o seu celeiro o dinheiro necessário. Você precisa ganhar o mundo. Você não precisa ganhar o mundo para ser bem-sucedido. Mas uma passagem para Nova Jerusalém é o que você precisa. E somente Cristo pode te dar isso. Por fim, corra o risco de ser fiel a Deus, apesar de tudo ser contra você. Existe uma história de um homem chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, que foi um discípulo direto de João, o apóstolo João. E Policarpo, a história conta que Policarpo, no momento onde a igreja estava sendo perseguida e ela estava sendo morta, Policarpo, ele então começa a fugir. Ele foge, ele se esconde de abrigo em abrigo até que os seus perseguidores o alcançam. E quando ele é levado para o lugar onde ele vai ser julgado, ali após alguns ferimentos físicos, açoites que ele recebe, a pessoa que está inquirindo Policarpo oferece a ele a condição de receber o indulto, apenas pelo fato dele negar a sua fé. Se Policarpo de Esmirna ele tivesse negado a sua fé naquele momento, ele receberia o seu indulto, poderia ir para casa e viver o restante da sua vida em paz. Mas em um determinado momento, quando o inquiridor ele oferta isso para o Policarpo, para negar o seu Cristo, negar a sua fé, ele dá uma resposta que entra para a história e que vai para os livros de história da igreja. Ele responde: há 86 anos eu tenho sido o seu servo. Ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Há 86 anos eu tenho sido seu servo e ele nunca me faltou. Como que eu posso blasfemar contra o meu Deus? Naquele instante foram acesas as tochas, a fogueira foi acesa, Policarpo morreu queimado, mas hoje nós temos a plena certeza que ele está na Nova Jerusalém, onde nós também estaremos. E não precisamos negociar a nossa fé em absolutamente nada. Nosso chamado como peregrinos, forasteiros, nesse cativeiro babilônico que nós vivemos, é ser fiel custando a nossa vida. É ser fiel custando diplomas. É ser fiel custando riquezas. Nosso objetivo aqui é a glória de Deus e a entrada na Nova Jerusalém. Não criemos raízes tão profundas nessa Babilônia que nós não consigamos alcançar a Nova Jerusalém. Porque é para lá que nós precisamos olhar. E não termos raízes completamente firmes aqui. Não negocie a sua fé. Isso é viver em Babilônia com a agenda de Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos chama de uma vida fútil, sem propósito, nos coloca numa nova vida em Cristo. E apesar das lutas, o Senhor é sempre esse castelo forte que nós podemos nos abrigar. Nós não podemos e não precisamos abraçar nenhum outro tipo de ideologia, de filosofia de vida, porque o Senhor é tudo em todos. Ajuda o seu povo a não desfalecer nesse sistema caótico, esse sistema corrupto que nós vivemos. Ajuda o seu povo a ser fiel no grande e no mínimo.
para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da nossa vida. No nome dele que oramos e agradecemos. Amém.